A doutrina espírita me ensinou que nada acontece por acaso. Este é o Segredos de Vidas Passadas, um espaço de análise profunda sobre reencarnação, provas espirituais e as leis eternas reveladas por Allan Kardec. Aqui, não falamos apenas de vidas passadas, falamos da evolução do espírito. Prepare-se para enxergar além do visível. Eu nunca imaginei que uma conversa no elevador fosse mudar completamente a minha visão sobre a vida e a morte. E se você já perdeu alguém, presta atenção nisso. A médica viu a paciente depois que ela já estava morta havia 12 dias. Não foi sonho. Não foi impressão. Não foi vulto. Foi conversa. Foi diálogo. Foi troca de palavras com alguém que, segundo o registro do hospital e o atestado de óbito, já não estava mais entre os vivos. E antes que você tente encaixar isso na gaveta do delírio ou da imaginação, deixa eu explicar o que aconteceu de verdade. Eu estava no hospital naquele dia. Não como profissional da saúde, mas como alguém que aguardava um exame de rotina. Foi ali que conheci a doutora Marina Azevedo. Ela saiu do elevador com uma expressão que não combinava com o cansaço comum de plantão. Havia algo diferente no olhar dela. Um tipo de choque contido. Eu perguntei se estava tudo bem. Ela tentou desconversar. Mas depois de alguns minutos, sentada ao meu lado na sala quase vazia, ela me contou o que tinha acabado de acontecer. Ela entrou no elevador primeiro andar. Encontrou Dona Helena lá dentro. Paciente antiga da hemodiálise. 74 anos. Sempre educada, sempre pontual. Usava quase sempre o mesmo vestido azul claro com pequenas flores delicadas. A médica descreveu o vestido antes mesmo de mencionar o choque que viria depois. Elas conversaram. Dona Helena disse que estava indo devagar, como sempre, que tinha descido para cumprimentar algumas pessoas e que já subiria para a sessão de hemodiálise. Marina respondeu como sempre fazia. Não demora, sua máquina já deve estar pronta. Foi tudo natural. Simples. Rotina. Até que ela subiu para o 5º andar e encontrou a equipe reunida em oração. Era o último dia de orações. Porque Dona Helena havia falecido 12 dias antes. Eu vi a médica repetir essa frase 3 vezes, como se precisasse ouvir a própria voz confirmando o impossível. Mas eu falei com ela. E é aqui que muita gente se perde. Porque quando algo assim acontece, a reação imediata é o medo. Ou o descrédito. Ou a tentativa desesperada de racionalizar. Mas dentro da visão espírita kardecista, isso não é um espetáculo sobrenatural. É um fenômeno natural da sobrevivência do espírito. Allan Kardec explica, na codificação, que o espírito não deixa de existir após a morte do corpo físico. Ele se desprende gradualmente. E esse processo nem sempre é instantâneo ou completamente lúcido. Existe o que a doutrina chama de estado de perturbação após a desencarnação. O espírito pode, por um tempo, manter impressões, hábitos, preocupações e até rotinas muito fortes. Se Dona Helena viveu anos subindo para aquele mesmo andar 3 vezes por semana, se aquele ambiente fazia parte da identidade dela, não seria absurdo, sob a ótica espiritual, que ela ainda estivesse ligada àquela rotina nos primeiros dias após a morte. Não por maldade, não por castigo, mas por apego. E é aqui que está o ponto mais importante dessa história. Ela não apareceu para assustar. Ela apareceu como quem ainda acreditava que precisava subir para o tratamento. Isso não é terror. Isso é vínculo. Quando a médica terminou de me contar, ela perguntou: eu estou enlouquecendo? E eu respondi com calma: se isso fosse loucura, não teria lógica emocional. Mas tem. No Espiritismo, aprendemos que o pensamento é força real, que o apego prende, que o amor também conecta, e que a oração é ferramenta de auxílio. Talvez aquela presença fosse um pedido silencioso de orientação. Talvez fosse apenas o eco de uma rotina ainda não dissolvida. Talvez fosse uma alma precisando entender que já podia seguir. E antes que você pense que isso é apenas teoria religiosa, pense comigo. Quantas pessoas vivem presas a ciclos mesmo estando vivas?
Quantas continuam repetindo rotinas que já terminaram? Quantas seguem ligadas a dores antigas porque não conseguem soltar? Se o apego prende o vivo, por que não poderia prender também o espírito recém-desencarnado? Essa história não é sobre fantasma. É sobre transição. É sobre consciência. É sobre o que acontece quando o corpo para, mas a mente ainda não aceitou. E eu decidi contar isso porque talvez você também já tenha sentido algo que não soube explicar. Talvez já tenha sonhado com alguém que partiu. Talvez já tenha sentido uma presença num lugar carregado de despedidas. E se essa história já te fez refletir até aqui, eu peço uma coisa simples. Escreve nos comentários a palavra consciência. Só para eu saber que você está acompanhando com mente aberta. E aproveita para curtir esse vídeo, porque quanto mais pessoas interagem, mais esse tipo de reflexão chega a quem está vivendo luto ou dúvida agora. E se você ainda não está inscrito no canal, verifica isso agora mesmo. Muita gente assiste e esquece de se inscrever. Se fizer sentido para você, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos relatos. Na próxima parte, eu vou contar o que aconteceu depois que a médica decidiu voltar sozinha ao elevador e por que a explicação espiritual começou a fazer ainda mais sentido. No dia seguinte ao que aconteceu no elevador, a doutora Marina tentou fazer o que qualquer profissional treinado faria: ignorar. Ela cumpriu o plantão, revisou prontuários, orientou familiares, assinou relatórios. Mas, segundo ela me contou, havia uma sensação persistente, como se algo tivesse ficado inacabado. Não era medo. Era responsabilidade. Ela voltou ao hospital 2 horas antes do turno começar. O prédio ainda estava quase vazio. Aquele silêncio típico de corredores antes da rotina ligar as máquinas, abrir portas, acender vozes. E foi exatamente ali que ela decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes. Entrou no elevador sozinha. Apertou o botão do 5º andar. Ficou olhando o espelho. Nada aconteceu. Nenhuma aparição. Nenhum vulto. Nenhum frio inexplicável. Mas, ao chegar na ala de hemodiálise, ela sentiu algo diferente na cadeira que Dona Helena costumava usar. Não estava gelada como no dia anterior. Não havia peso no ambiente. Só havia ausência. E foi aí que a médica fez algo simples, mas profundamente significativo. Ela fechou os olhos e fez uma oração. Não uma oração decorada. Não uma reza formal. Mas um pedido direto. Se você ainda está presa a algo aqui, que receba ajuda. Que compreenda que pode seguir. Que encontre paz. Ela me disse que sentiu um alívio imediato. Não visual, não auditivo, mas interno. Como se tivesse encerrado um ciclo invisível. E é nesse ponto que a doutrina espírita se torna prática. Porque Allan Kardec explica que a prece não muda Deus. A prece muda a vibração. O pensamento direcionado com intenção sincera cria um campo de auxílio. Espíritos mais lúcidos podem amparar aqueles que estão em estado de confusão. Não é teatro místico. É lei de sintonia. Se um espírito recém-desencarnado permanece ligado a um local por apego, a oração pode funcionar como um lembrete suave. Você não precisa mais repetir isso. Pode avançar. E o que aconteceu depois reforça ainda mais essa compreensão. Naquela mesma semana, um paciente antigo comentou espontaneamente com a médica: engraçado, parece que o clima aqui ficou mais leve. Sem saber de nada. Sem ter ouvido a história. Essa é a parte que mais me impressiona. Porque não houve espetáculo. Não houve confirmação dramática. Houve coerência silenciosa. A médica não virou médium. Não passou a ver presenças constantemente. O que aconteceu foi específico, pontual e com sentido emocional claro. E isso também é importante dentro da visão kardecista. Nem toda manifestação espiritual é contínua. Muitas são circunstanciais. Ocorrem quando há uma necessidade específica. A codificação explica que os espíritos não aparecem à toa. Existe propósito. Existe causa.
E o que poderia ter sido a causa aqui? Apego à rotina. Talvez Dona Helena tivesse medo do desconhecido. Talvez estivesse tão habituada àquela luta pela sobrevivência que sua mente ainda repetia o caminho automático. Talvez houvesse algo que ela sentia não ter concluído. E é aí que a reflexão fica mais profunda. Quantas vezes nós também não vivemos no automático? Subimos os mesmos andares emocionais todos os dias, repetindo padrões, conflitos, culpas e hábitos, mesmo quando já deveríamos ter encerrado aquele ciclo. A morte apenas evidencia aquilo que já estava dentro da consciência. Se estamos presos a algo, levamos esse estado conosco. Se estamos em paz, seguimos com mais lucidez. O Espiritismo não propõe medo da morte. Propõe responsabilidade com a vida. Porque aquilo que cultivamos agora molda a transição depois. Quando Marina terminou de me contar essa parte, ela disse algo que eu nunca esqueci. Eu sempre achei que espiritualidade era assunto para templo. Mas agora eu entendi que ela começa na forma como a gente vive. E talvez essa seja a maior lição aqui. Não é sobre ver espíritos. É sobre não deixar pendências. É sobre não acumular culpas que virem correntes. É sobre resolver enquanto dá tempo. Talvez Dona Helena tenha precisado de poucos dias para compreender e seguir. 12 dias não são eternidade. São transição. Mas e nós? Quanto tempo estamos levando para resolver o que já sabemos que precisa ser resolvido? Se essa parte te fez pensar em algo que você está adiando, escreve aqui nos comentários a palavra resolver. Só essa palavra. E me conta, se você quiser, qual ciclo da sua vida precisa ser encerrado com mais coragem. Compartilhe esse vídeo com alguém que anda repetindo padrões que já deveriam ter terminado. Às vezes uma história dessa serve como empurrão silencioso. Na próxima parte, eu vou falar sobre o que acontece quando o apego não é apenas rotina, mas segredo. E por que, segundo a lógica espiritual, a verdade tem um papel decisivo na libertação da alma. O que eu ainda não tinha contado é que a história não terminou na oração dentro do elevador. Porque, alguns dias depois daquele episódio, algo inesperado aconteceu. A doutora Marina recebeu a visita da filha de Dona Helena. Ela não sabia de nada sobre o que tinha acontecido no elevador. Não fazia ideia da conversa. Foi ao hospital apenas para agradecer o cuidado da equipe e buscar alguns pertences da mãe que ainda estavam guardados no armário da hemodiálise. E foi nesse momento que a situação tomou outro rumo. Dentro do pequeno armário metálico havia um novelo de linha de crochê, um terço simples, um pacote de balas aberto e um envelope dobrado. No envelope estava escrito, com letra trêmula: se algo acontecer comigo, entreguem para minha filha. A médica me contou que sentiu o mesmo arrepio que havia sentido no dia do elevador. Porque Dona Helena tinha falado que estava subindo para o tratamento. Como se ainda houvesse algo a concluir. O envelope estava datado 2 dias antes da morte. Dentro havia uma carta curta, mas direta. Um pedido de perdão. Uma revelação que nunca havia sido dita em vida. Um segredo de família que ela carregava há mais de 40 anos. Não era algo escandaloso. Era algo humano. Ela confessava que havia mentido sobre a origem de um dinheiro que sustentou a família por muitos anos. A filha sempre acreditou que o pai tinha sido o provedor exclusivo. Mas Dona Helena havia recebido ajuda silenciosa de uma irmã com quem rompeu laços por orgulho. E nunca contou. A carta dizia: eu deixei o orgulho falar mais alto. E isso me afastou da minha irmã. Não quero levar essa culpa comigo. Veja o detalhe. Não era um segredo financeiro. Era orgulho. E é aqui que a doutrina espírita se encaixa com precisão quase cirúrgica. Allan Kardec explica que muitos espíritos permanecem ligados ao plano físico por sentimentos não resolvidos. Culpa, remorso, apego, ressentimento. Não é punição externa. É sintonia interna. Se a consciência está pesada, ela cria o próprio atraso. Se o orgulho foi cultivado durante anos, ele não desaparece automaticamente no instante da morte. Por isso a importância da reforma íntima em vida. O Espiritismo não fala apenas sobre o que acontece depois. Ele fala sobre o que precisa ser trabalhado agora. Quando a filha leu a carta no hospital, ela chorou. Não por causa do dinheiro, mas porque percebeu que a mãe sofreu em silêncio por décadas por algo que poderia ter sido resolvido com uma conversa. E naquele mesmo dia, segundo a médica me contou, ela decidiu procurar a tia. Reatar laços. Encerrar o ciclo.
Agora pensa comigo. Se Dona Helena carregava esse peso na consciência, se havia culpa e orgulho mal resolvido, isso poderia explicar um estado de apego temporário após a morte. Pela lógica kardecista, sim. O espírito recém-desencarnado ainda vibra no padrão emocional que cultivou. Se havia necessidade de reparação, a consciência poderia impulsionar uma última tentativa de conclusão. E talvez por isso a médica a tenha visto. Não para assustar, mas porque ela estava envolvida no ambiente que guardava o envelope. Talvez fosse apenas coincidência. Talvez não. Mas o que eu aprendi com isso foi algo muito mais profundo do que a aparição em si. O que prende não é o lugar. É o sentimento. E orgulho é uma das amarras mais fortes que existem. Quantas reconciliações a gente adia por vaidade? Quantas desculpas não pedimos por medo de parecer fraco? Quantas verdades ficam guardadas porque não é o momento certo? Se o Espiritismo está certo, e ele sustenta essa tese com lógica e coerência moral, a morte não apaga aquilo que não resolvemos. Ela apenas muda o cenário onde isso precisa ser enfrentado. E é por isso que a aplicação prática dessa história é muito maior do que o fenômeno espiritual. Talvez o recado não seja acredite em espíritos. Talvez seja não acumule pendências. Porque a liberdade da alma começa na coragem de resolver enquanto ainda respiramos. A filha de Dona Helena reatou com a tia 2 semanas depois. Mandou mensagem para a médica agradecendo. Disse que sentiu que estava fechando um ciclo que não era só dela. Olha que interessante. Quando um resolve, vários são libertados. E isso também é coerente com a doutrina. Estamos interligados por laços afetivos. Nossas escolhas reverberam além do nosso próprio campo. Talvez Dona Helena não estivesse presa por medo da morte. Talvez estivesse presa por necessidade de reconciliação. E quando a reconciliação começou, o ciclo se completou. Agora eu te pergunto com sinceridade. Existe algo que você precisa dizer para alguém e está adiando? Existe alguma reconciliação que você sabe que precisa acontecer, mas o orgulho ainda está no caminho? Se essa parte mexeu com você, escreve nos comentários a palavra coragem. E, se sentir confiança, compartilha com alguém que precisa ouvir essa reflexão hoje. Às vezes uma história espiritual é apenas o espelho que a gente precisava para tomar uma decisão humana. Depois que a carta foi entregue e a reconciliação começou a acontecer, a doutora Marina me disse que algo mudou no ambiente do hospital. Não foi algo dramático. Não houve nova aparição, não houve frio inexplicável. Houve normalidade. E essa normalidade, curiosamente, foi o maior sinal. Ela voltou ao elevador várias vezes nas semanas seguintes. Subiu e desceu pelos mesmos corredores. Passou pela cadeira onde Dona Helena costumava sentar. Nada aconteceu. Nenhuma sensação estranha. Nenhum arrepio. E foi aí que ela compreendeu algo que me fez refletir profundamente. Talvez eu não tenha visto para acreditar, ela disse. Talvez eu tenha visto para ajudar. Essa frase ficou comigo. Porque dentro da lógica espírita kardecista, os fenômenos não são o centro da doutrina. O centro é o aprimoramento moral. Os fenômenos são consequências, não finalidade. Allan Kardec deixa isso muito claro. O espiritismo não existe para alimentar curiosidade, mas para esclarecer a vida, a morte e o sentido da existência. A comunicação espiritual, quando ocorre, tem função educativa, consoladora ou corretiva. E o que aconteceu ali tinha exatamente essas 3 características. Educativa, porque ensinou sobre desapego. Consoladora, porque trouxe paz para a filha. Corretiva, porque permitiu a reparação do orgulho. Veja como a lógica se encaixa. Se um espírito permanece preso ao remorso ou ao apego, a solução não está em temer a manifestação. Está em resolver a causa. E isso serve tanto para quem partiu quanto para quem ficou. A médica me contou que começou a enxergar os pacientes de maneira diferente depois disso. Não com medo, mas com mais humanidade. Percebeu que muitas pessoas internadas carregavam conflitos antigos que nunca foram resolvidos. Brigas com filhos. Irmãos que não se falam. Culpa por decisões do passado. E ela passou a incentivar discretamente conversas que antes ficavam para depois. Porque, segundo ela, depois é uma palavra que a vida nem sempre confirma. Essa é a aplicação prática mais importante dessa história.
O Espiritismo ensina que somos espíritos imortais em processo de evolução. A morte não é punição nem prêmio. É continuidade. E a qualidade dessa continuidade depende do estado da consciência. Não é Deus que prende. É o próprio sentimento que mantém o espírito ligado. Por isso a reforma íntima é o ponto central da doutrina. Reforma íntima não é virar santo. É reconhecer falhas e corrigi-las enquanto ainda há tempo. Se orgulho prende, humildade liberta. Se culpa pesa, perdão alivia. Se mentira corrói, verdade reorganiza. A médica não se tornou médium. Ela não passou a buscar manifestações. Pelo contrário, ela entendeu que o fenômeno só aconteceu porque havia propósito específico. E quando o propósito foi cumprido, cessou. Isso é coerência espiritual. Se fosse delírio, teria se repetido sem lógica. Se fosse fantasia, não teria consequência prática. Mas houve resultado concreto: reconciliação, alívio, paz. E talvez o que mais me marcou não foi o relato em si, mas a transformação dela. Ela me disse algo que resume tudo. Eu achava que espiritualidade era assunto para quem tem fé forte. Agora eu entendi que espiritualidade é responsabilidade emocional. Essa frase ecoa perfeitamente com o pensamento kardecista. Porque o Espiritismo não pede crença cega. Ele pede reflexão. Ele pede coerência entre pensamento e ação. Ele pede que a gente viva de forma que, quando chegar nossa hora de partir, não haja correntes nos puxando para trás. A morte é transição. Mas a consciência é continuidade. E aqui vai a pergunta que talvez seja a mais difícil dessa história. Se você partisse hoje, há algo que te prenderia? Alguma conversa não dita? Algum pedido de perdão guardado? Alguma verdade sufocada? Não é uma pergunta para gerar medo. É para gerar consciência. Porque a libertação começa antes da morte. Começa agora. Se essa reflexão fez sentido para você, escreve aqui nos comentários a palavra liberdade. E marca alguém que precisa ouvir isso não por causa do fenômeno, mas por causa da mensagem. Às vezes compartilhar uma história dessas é plantar uma semente de reconciliação na vida de alguém. Depois de tudo o que aconteceu, eu voltei muitas vezes àquela conversa com a doutora Marina. Não por curiosidade sobre o fenômeno, mas pela dimensão do que ele revelou. A história começou com algo impressionante. Uma médica conversando com uma paciente que já havia falecido há 12 dias. Mas, no fundo, essa nunca foi a parte mais importante. O essencial não foi o elevador. Não foi o vestido azul. Não foi as orações. O essencial foi o que estava pendente. Porque, segundo a lógica espírita baseada na codificação de Allan Kardec, a morte não transforma automaticamente o caráter, nem dissolve instantaneamente os sentimentos cultivados ao longo da vida. O espírito leva consigo sua bagagem moral. Leva suas virtudes e também suas sombras. Se viveu em paz, segue com mais serenidade. Se viveu carregando culpa, pode precisar de tempo para reorganizar-se. E isso não é punição divina. É consequência natural da própria consciência. Kardec explica que o estado do espírito após a morte varia conforme o grau de desapego e entendimento que ele possui. Espíritos muito ligados à matéria, às rotinas, às emoções intensas ou aos conflitos não resolvidos podem experimentar um período de perturbação. Não porque estejam condenados, mas porque ainda não compreenderam plenamente a nova condição. Talvez Dona Helena não estivesse presa ao hospital. Talvez estivesse presa ao que não foi dito. E quando a carta foi entregue, quando o orgulho foi dissolvido, quando a reconciliação começou, o ciclo se fechou. Isso muda completamente a forma como enxergamos a morte. Porque o foco deixa de ser o fenômeno e passa a ser a vida. O Espiritismo não nos convida a procurar aparições. Ele nos convida a viver de forma mais consciente. A cuidar dos laços. A resolver pendências. A cultivar humildade. A maior proteção espiritual não está em rituais. Está em consciência tranquila. E desde que ouvi essa história, eu comecei a prestar mais atenção nas pequenas coisas. Ligar para alguém antes que o tempo leve.
Pedir desculpa antes que o orgulho endureça. Dizer eu te amo sem esperar a ocasião perfeita. Porque se existe algo que essa experiência deixou claro é que o que pesa não é a morte. É o que deixamos incompleto. E aqui está a reflexão final que eu quero que fique com você. Se a morte é apenas uma mudança de plano, então a vida é o laboratório onde preparamos nossa própria liberdade. Cada decisão constrói leveza ou constrói amarra. Cada sentimento cultivado vira ponte ou vira corrente. A doutora Marina nunca mais viu Dona Helena. E isso, para ela, foi o maior sinal de que tudo havia sido concluído. Não houve espetáculo final. Houve silêncio. E paz. E talvez seja assim que as coisas realmente funcionam. Não com sustos, mas com ajustes. Não com terror, mas com consciência. Agora eu quero te perguntar algo que pode mudar o rumo da sua própria história. Existe alguma pendência que você precisa resolver antes que vire peso? Se você pudesse escrever uma carta hoje, ela seria de perdão, de verdade ou de reconciliação? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Eu leio todas. E se essa história te fez refletir, compartilha com alguém que precisa ouvir isso enquanto ainda há tempo. E, se você sente que essas reflexões estão te ajudando, curte o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Que você escolha a verdade com amor. Que você escolha a coragem antes do orgulho. E que, quando chegar sua hora de partir, sua consciência esteja leve o suficiente para seguir sem olhar para trás. Se essa mensagem tocou você, continue assistindo e fortalecendo sua consciência. Eu te espero no próximo vídeo dos Segredos de Vidas Passadas. E nunca se esqueça, fortaleça seu espírito hoje, para compreender melhor sua eternidade.